Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Hellraiser Renascido do Inferno. Bom pessoal, hoje não tinha nenhum lançamento nas plataformas de streams nem nada do tipo, então eu resolvi falar de um filme clássico, que eu gosto bastante, que é o filme Hellraiser Renascido do Inferno, filme de 1987, que se tornou um estilo de clássico cult do terror, e que ele é uma adaptação de um livro que também se chama Hellraiser, que inclusive eu já comentei sobre ele aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards o link para quem quiser conferir a resenha do livro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, que inclusive ela é dirigida e roteirizada pelo próprio escritor do livro. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever no canal, se você não for inscrito ou inscrita, deixar o like nesse vídeo, porque o like de vocês é muito importante, e também dar uma conferidinha ali na minha descrição, porque lá tem os links para minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros também. No caso, Sonomo é uma fantasia distópica, enquanto Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Espero que vocês possam ler os meus livros e que vocês gostem também. Sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse do filme. Aqui a gente vai acompanhar a história de um casal que se muda para uma casa. No caso, é o Larry e a Julia. A casa é uma antiga propriedade da família do Larry, porém essa casa estava abandonada há muito tempo. A própria Julia comenta por que eles nunca venderam a casa. Ele explica que o seu irmão, o irmão mais novo dele, o Frank, costuma ir naquela casa como uma espécie de refúgio, pelo menos antes deles se mudarem para lá. Inclusive, a última vez que o Frank foi visto foi naquela casa. Ocorre que ninguém dá muita bola pro Frank não ser visto como sempre, porque ele é um cara, digamos assim, mundano. Ele sempre está por aí, na esbórnia, etc. Ele não é um cara muito levado a sério pelo resto da família. Ocorre que, em meio a isso tudo, existe um segredo envolvendo o próprio Frank e a Julia. Ali a gente percebe que esse relacionamento entre eles, do Larry e da Julia, não estão dos melhores, mas talvez essa mudança torne as coisas, digamos assim, renovadas ou algo do tipo. Mas o que eles não sabem é que dentro ali da casa da família existe algo maligno acontecendo, e algo maligno envolvendo o Frank, o irmão do Larry, como também uma espécie de cubo mágico com quem o Frank se envolveu, com o qual ele resolveu o mistério desse cubo mágico e acabou liberando, digamos assim, a ira dos cenobitas. Cenobitas que são espécies de criaturas, mas que são essas criaturas, como que tudo isso funciona? Aí eu não vou mais me aprofundar na história, eu vou deixar para que vocês assistam e confiram por conta própria. Agora vamos conversar sobre algumas coisinhas que são relevantes sobre essa obra. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que, como eu falei, é uma adaptação de um livro, e aqui o roteirista e diretor do filme, o cineasta, ele é o escritor do livro, que é o Clive Barker. O Clive Barker é um dos maiores nomes do terror, da literatura do terror contemporânea. É um cara que escreveu muita coisa que se tornaram clássicos, desde Hellraiser, Livros de Sangue, que é uma coletânea de várias histórias dele, que é uma coletânea incrível, foi publicada pela Dark Side recentemente. E também ele escreveu Candyman, que é um conto, uma espécie de novela, na verdade, porque é um pouco maior do que um conto, e que ganhou uma adaptação para o cinema lá em 1992 e agora vai ganhar uma adaptação para o cinema em 2021. Inclusive estreia essa semana nos cinemas. Então, vale a pena dar uma conferidinha na obra do Clive Barker, seja na literatura, seja no cinema, porque ele é um cara bastante relevante. Mas sobre Candyman eu vou falar outro dia com vocês. Vamos focar aqui em Hellraiser Renascido do Inferno. Bom, quando você for assistir esse filme, ele, no caso ele está disponível no Amazon Prime Video, pelo menos no momento de gravação desse vídeo, sempre é importante ir assistir tendo consciência que é um filme mais antigo, principalmente que é um filme ali do final da década de 80, ou seja, era um cinema diferente, mas também que era um filme de baixo orçamento. O terror normalmente não tinha orçamentos muito alto. Hoje em dia, já é difícil ter um terror com orçamento muito alto, mas naquela época mais ainda. Só que uma época muito mais precária em relação a efeitos, esse tipo de coisa. Então a gente percebe ali que é um cinema bem típico daquela época. Então tem que ser visto com os olhos daquela época, porque é injusto assistir um filme desse pensando em cinema atual. E também vale a pena para a história do cinema, você conhecer o estilo de filme e tudo daquela época, que é bem legal. Então, falando já dos efeitos, eu digo que os efeitos práticos, por mais que a gente veja ali a limitação de orçamento, são efeitos bons. Toda a produção, todo o cenário, a maquiagem feita para as criaturas, para os cenobitas,
é muito interessante, né? No caso, o cenobita mais famoso, né, que é o Pinhead, que é aquele cara que tem vários pregos na cabeça, ele tem um estilo muito próprio, enfim, é um filme que na questão de efeito prático funciona bem até hoje. Claro que você percebe, é datado, mas funciona. Os efeitos especiais, né, em CGI, aí sim dá pra ver que realmente ficaram bem ruinzinhos, mas tudo bem, eles quase inexistem aqui na obra. É mais ali, bem no finalzinho, ali no clímax do filme que acontece, mas também dá pra passar de forma tranquila. O filme acaba brilhando realmente dentro do seu roteiro, porque o Cleaver é um excelente escritor. E quando ele trabalha aqui, por mais que ele vá, digamos assim, abordar um estilo de terror que a gente já viu várias vezes, né? Que é basicamente, tanto é que o pessoal coloca, né, que é Hellraiser como se fosse um slasher, porque a gente vê ali um assassino, né, que vai fazendo suas vítimas uma atrás da outra, mas ao mesmo tempo que ele trabalha com um conceito, né, padrão, um conceito que a gente conhece, ele quebra muita coisa, ele foge de clichês, tornando, né, um filme único. Por isso que Hellraiser chamou tanta atenção na época que foi feito e continua chamando atenção até hoje. A questão atmosférica, que é muito bem construída, toda essa mitologia por trás dos cenobitas, porque no final das contas, como eu falei, os cenobitas são criaturas. Eles mesmos falam em determinado momento do filme, para alguns nós somos anjos, para outros nós somos demônios, e para eles tanto faz. O que eles estão ali, né, digamos assim, proporcionando para quem consegue decifrar, né, o cubo mágico, a caixinha, né, que o Frank tinha, é uma experiência que vai além, digamos assim, do que qualquer ser humano pode entender. Tanto é que é uma mistura de prazer e dor. Então, quando o ser humano tem um contato com aquilo, no caso o Frank especificamente, ele tem uma experiência que fala muito sobre dor, mas para os cenobitas a dor é uma espécie de prazer. Então são conceitos diferentes que incomodam e que faz parte dessa criação de atmosfera, desse terror psicológico, bem como, né, o fato dele quebrar também alguns clichês quando ele traz principalmente a Julia, né, como uma protagonista, que é uma personagem, como eu falei, tem uma questão ali, né, de adultério, tem todas as questões, né, que não eram tão abordadas naquela época, ainda mais uma protagonista. Enfim, a gente tem aqui um filme bem diferente, um filme que consegue criar uma tensão, um clímax, não um filme que tem jumpscare. Ele é um terror climático, um terror que aborda questões psicológicas, mas que, apesar de ser um clássico, foi muito bem recebido na época, é totalmente assistível até hoje, ainda mais para quem gosta de cinema de época ou para quem quer conhecer. Mas tem que ser dito que ele tem algumas coisinhas ruins. Além dos efeitos especiais, como eu falei, que no caso de CGI são ruins, efeitos práticos são bons, as atuações são bem fraquinhas. A atriz que faz a Julia, no geral, é uma atuação boa, mas dos demais personagens, seja os personagens com um pouco mais de relevância, como Frank ou Larry, enfim, outros personagens no geral, são bem ruinzinhos. São atuações caricatas e atuações ruins no geral. Você vai assistindo até porque tem aquela cara de filme trash, mas é inevitável perceber isso. Isso compensa, né, através dos diálogos. Os diálogos são bem escritos, até porque foram tirados do livro. Então, num balanço geral, Hellraiser continua sendo um filme bom até hoje. Tendo isso em vista, né, que é um filme da década de 80, no final da década de 80, que tem suas limitações orçamentárias, inclusive para a época, mas que também não é, digamos assim, infalível. Ele tem suas falhas, tem seus erros, mas que tranquilamente continua sendo um clássico do terror e que vale a pena assistir, até para que quem não conheça Clive Barker já aproveita agora o embalo de Candyman e conheça também, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para meus livros. É isso então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.